Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir o nosso curso, o nosso módulo de Microsoft Excel 2019 com esta, que é a nossa última aula oficial do nosso curso, do nosso módulo de Excel. Nós vamos ver agora filtros e classificação. Foco numa coisa, olha, a sua prova pode trazer basicamente os conteúdos que a gente viu até agora. É o mais comum, é o mais, na verdade, provável. Pode ser, é claro, que uma banca dê a doida na cabeça do elaborador e ele resolva perguntar por funções que a gente não viu. Afinal, o Excel tem mais de 400 delas. E nós não chegamos a ver, acredito, 30. Mas tem muito mais para ver, obviamente tem muito mais funções e elas podem cair na sua prova. Porém, em vez de a gente ver todas as 400 que tem pouca probabilidade de cair, nós focamos no assunto que eu acredito ser aquele assunto que muito mais provavelmente estará diante de você na hora que você estiver fazendo o seu concurso. Não deixe de ler o seu material também, ok? Sua apostila foi construída com muito carinho, muito detalhada e tem muitos exercícios comentados no final dela. Você pode exercitar o seu conhecimento no final da sua apostila. Então, vamos para a nossa última aula, vamos ver o assunto de filtro e classificação com os detalhes que esses dois recursos pedem e a gente vai concluir aí o nosso grupo de conhecimento adquirido sobre a planilha Microsoft Excel. Vamos embora. Então nós temos aqui uma planilha de exemplo, né? Aquela planilha que a gente já usou com os alunos, as matérias e as médias deles. E o primeiro recurso que a gente vai ver é o recurso do filtro. Mas tanto o filtro quanto o classificar estão no mesmo local, estão aqui, nesta ferramenta classificar e filtrar, que se encontra dentro do grupo edição da guia página inicial, ok? Então classificar e filtrar são duas ferramentas diferentes, mas que estão dentro do mesmo botão. São dois recursos diferentes dentro do mesmo botão, ok? Eu vou clicar aqui em cima, tá? Na célula A1 e vou clicar em classificar e filtrar. Na verdade, quando você clica em classificar e filtrar, abre-se um menu. As três primeiras opções têm a ver com classificação, a gente vai ver isso depois. E as três últimas opções têm a ver com filtro, certo? Eu vou clicar aqui embaixo, em outra célula, para ver se a aplicação acontece do mesmo jeito, tá? Primeiro, A1, nós vamos classificar, e vamos clicar aqui em filtro, e o filtro foi ligado. Eu vou desfazer a operação, vou clicar em outra célula e vou chegar aqui e fazer filtro. Olha só, quando você liga filtro, não importa em que célula você esteja selecionando, não importa em qual célula você esteja, o filtro é aplicado aqui em cima, na primeira linha de cada coluna preenchida. O filtro é aplicado na forma de uma seta, que você percebe em cada uma das primeiras células da planilha. Então, na linha 1 das colunas preenchidas, nós temos uma seta. Essa seta é o que a gente conhece normalmente como caixa de listagem. Ela abre algumas opções para a gente poder filtrar, certo? E o filtro, o que significa exatamente o filtro? O filtro significa selecionar quem é mostrado na planilha. Selecionar quem é mostrado, só isso. Eu não quero ver todas as linhas da minha planilha, eu quero ver algumas linhas da minha planilha de acordo com um determinado critério. E é isso que a gente faz quando habilita o filtro, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos alunos, né? Por exemplo, eu vou clicar na seta correspondente aos alunos e vou perceber que se abre um menu, o menu de classificação e filtragem. E aqui embaixo nós temos que está marcado selecionar tudo. Eu vou desmarcar o selecionar tudo e vou dizer que só quero mostrar as linhas onde aparece Mateus e onde aparece Ana. Pronto. Eu só quero ver as alunas chamadas Ana e os alunos chamados Mateus, ok? Ok, pronto. Olha o que acontece, nós temos algumas linhas exibidas, algumas linhas ocultas. Você percebe que o filtro está aplicado por algumas características. Primeiro, os números que ficam no cabeçalho das linhas que são exibidas estão em azul.
certo? Tudo bem que você não vai ver isso na sua prova. Por quê? Porque a sua prova é impressa apenas na cor preta, normalmente. Então você não vai ver que os números são azuis na foto da prova. Não tem problema. Outra forma de saber que o filtro foi aplicado é aqui, ó. Você percebe, em primeiro lugar, você percebe que está na linha 8 e depois na linha 10. Está faltando a linha 9. Ó, a 6 está faltando a linha 7. A 4 está faltando a linha 5, entre 4 e 6. E aqui a 3 em cima está faltando a 2, entre 1 e 3. Então, quando você percebe que tem uma linha com um determinado número, e aí você tem a outra linha de baixo, separada por um espacinho aqui, tem outra linha de baixo aqui, então você está percebendo que tem alguma coisa oculta aqui, e esses números não são sequenciais, né? Você tem aqui 8, por exemplo, e logo embaixo você vê aqui 11. Está faltando o 9 e está faltando o 10. Então, esse espaço entre os cabeçalhos das linhas mostra também que você está com o filtro habilitado. E a terceira forma visual de saber que tem um filtro habilitado é por causa deste ícone, tá vendo? Este ícone não só diz que tem um filtro habilitado, né? O ícone ele é exatamente assim, ó. Vamos ampliar aqui o ícone para você. Você vai ver que tem uma setinha, né? A setinha natural aqui. E você tem um ícone de um funil. Certo? É um funil. Então pronto. Esse botão que está aqui é a indicação não só que o filtro está ativado, como também é a indicação de que o filtro foi aplicado na coluna A. Foi o critério de filtragem está na coluna A. O critério de filtragem, como eu disse, foi escolher só mostrar Ana e Mateus, né? Só mostrar Ana e Mateus. Pronto, este é o critério de filtragem que eu apliquei. Eu não apliquei critério de filtragem, por exemplo, com relação às notas. Não, eu não apliquei critério de filtragem em nada. Posso aplicar o critério de filtragem em outra coluna que não seja a coluna A? Claro que posso. Quer ver? Eu vou desligar aqui o filtro, né? Limpar aqui, ó. Limpar filtro de alunos. E eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer analisar todas as pessoas que tiraram 7 ou mais em Química. Todas as pessoas que tiraram 7 ou mais em Química. Então eu vou chegar ao seguinte, fazer aqui, ó, clicar na seta de Química e dizer filtros de número. Eu quero alguém que seja... Eu só quero apresentar aquilo que for maior ou igual a 7. O que for maior ou igual a 7 você mostra, ok? Então, vou dar ok. Olha só, Química filtrou. Química filtrou. 8, 10, 9, 8, 10. Só estão aparecendo as linhas as linhas cujas células na coluna E têm valor maior do que 7, maior ou igual a 7. Ei, posso fazer um segundo filtro, João? Pode. Qual é o segundo filtro que eu quero? Agora eu quero saber, essas pessoas tiraram 7 ou mais em Química, e eu também quero as que tiraram 7 ou mais em, deixa eu ver aqui, 7 ou mais em Geografia. Então eu venho aqui em Geografia e falo o seguinte, filtro de número. Ainda com o filtro, note, eu ainda estou com o filtro Química aplicado. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5 respostas. As duas Anas tiraram mais do que 7 em Química. Miguel tirou mais do que 7 em Química. Libório tirou 7 ou mais em Química. Mateus tirou 7 ou mais em Química. Beleza. Eles foram... deixa eu ver menos notificações. Pronto. Oh, meu filho. Então, isso aqui foi filtrado por Química, mas sem desfazer o filtro de Química, eu posso fazer um segundo filtro, em Geografia, por exemplo. Agora eu quero que Geografia também só mostre para mim quem for maior ou igual a 7. Desta forma, ok. Veja, ficou mais restritivo ainda. O filtro está aplicado em Química e também está aplicado em Geografia. Desta forma, eu fiz com que só ficassem apresentados as duas Anas, o Libório e o Mateus. Por quê? Porque apenas estes alunos conseguiram 7 ou mais em Química e conseguiram 7 ou mais também em Geografia. Se eu aplicar, por exemplo, em português o mesmo filtro, eu quero apenas apresentar pessoas que tiveram 7 ou mais. Somente o Libório vai estar aqui. Porque somente o Libório tirou 7 ou mais em português também. Então dá para aplicar filtros. Dá para aplicar filtros em mais de uma coluna ao mesmo tempo? Dá sim.
Acabamos de fazer isso, podemos fazer em todas as colunas. Vamos limpar o filtro? Vamos. A gente pode clicar aqui em classificar e filtrar e mandar limpar o filtro. Limpou, toda a planilha é apresentada novamente. Agora vamos para a classificação. Filtrar é isso, né? Nós temos o nosso filtro aplicado. Agora vamos fazer classificação. Classificar, o ato de classificar é o ato de ordenar. Ok? Então, classificar é ordenar os dados, apresentar esses dados em uma determinada ordem. Quando a gente manda classificar de A a Z, isso aqui é classificação crescente. Quando a gente manda classificar de Z para A, isso aqui é classificação decrescente, do maior para o menor. Ok? Quando nós classificamos, nós temos que clicar na coluna certa. Então, eu vou clicar aqui na coluna A, certo? E vou mandar classificar. Na hora que eu classificar de A a Z, olha o que vai acontecer. Note que está escrito Pedro, Ana, Mateus, João, Ana, Miguel, Mateus, Libório, Mateus. Beleza. O que a gente vai ter é Ana e Ana aqui em cima, né? Logo em seguida, depois de Ana, vai ter João, que é o J. Logo em seguida, vai ter o Libório, L. Depois vamos ter os 3 Mateus e o Miguel, na sequência da ordem alfabética. Então, eu vou clicar aqui em clicar de A a Z. E olha só, tá aqui, Ana, João, Libório, Mateus, Miguel e Pedro no final. Eu tinha esquecido de mencionar o Pedro. Pronto, todos os dados foram ordenados. Eu vou desfazer aqui, vou pedir que você perceba o seguinte. Mesmo quando você clica aqui na coluna A, você perceba que o Pedro, ele tirou 3 em português e 4 em matemática. Na hora que você ordena uma das colunas, todos os dados das demais colunas vão acompanhar para a mesma posição. No caso, o Pedro vai vir para esta célula. Então, o número 3 vai vir para esta célula, o número 4 vai vir para esta célula, o número 8 vai vir para esta célula. Mas é óbvio que vai. Não seria lógico você ordenar os nomes e o resto das colunas permanecer fixo, porque aí você vai estar dando notas erradas a alunos errados. Certo? Então, quando você ordena uma coluna, você ordena todas as demais automaticamente. Certo? Então, vou fazer de novo, certo? Vou clicar aqui na minha coluna alunos e vou fazer assim, ó, classificar de A a Z. Pronto. Você percebe que está tudo classificado pelos alunos, porque olha o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é isso, é um botão com a setinha aqui e uma seta apontando para cima. Ou seja, ordem crescente. Ordem crescente. Se você quiser dizer para A, ou seja, primeiro Pedro, em ordem alfabética inversa, você vai clicar aqui e quer classificar, dizer para A. Pedro vai ser o primeiro, Miguel, Mateus, Libório, João, Ana e Ana. Então, a ordem alfabética está invertida, certo? Aí a seta, o botão fica assim, ó. Portanto, esse caso aqui, esse botão aqui é ordem crescente, do menor para o maior, ou seja, do alfabeto do A para o Z. E essa aqui é a decrescente, ou seja, do maior para o menor, ou seja, do Z para o A. Você reconhece que a planilha foi ordenada por ordem decrescente dos nomes dos alunos. E se você percebeu bem, mesmo que você clique na coluna, na célula A1, a primeira linha não se altera. Essa primeira linha é fixa. Ok? Não se altera, só vai ordenar o que tiver abaixo. Uma das coisas engraçadas que você pode fazer com a ordenação, né, com a classificação, é você clicar no classificar e filtrar e pedir classificação personalizada. Na classificação personalizada vai surgir uma janela, onde você pode classificar, inclusive, por nível e subnível. Por exemplo, olha o que está escrito aqui. Primeiro, você classifica pela coluna alunos,
classificar os valores das células de Z para A. Eu vou corrigir isso, eu não quero de Z para A, eu quero de A para Z. Eu quero que Ana venha lá em cima. Ok, então pronto, eu fiz a mudança, a classificação necessária. Ele vai fazer primeiro a ordenação pela coluna A. Ok? Essa é a primeira ordenação. Se houver um empate entre duas Anas ou três Mateus, que é o que acontece, veja, nós temos duas Anas aqui e nós temos três Mateus. Observe o seguinte, dos três Mateus, um Mateus tirou 6, o outro Mateus tirou 9 e o terceiro Mateus tirou 6. Entre as Anas, uma Ana tirou 6 e uma Ana tirou 4. Eu posso classificar, eu posso fazer minha primeira classificação pelo nome dos alunos, mas se empatar, quando empatar os Mateus, eu quero ordenar com uma subclassificação. Por exemplo, eu quero que a classificação seja feita pela nota de português, da maior para a menor. Então eu posso criar um novo critério aqui, ó. Eu vou adicionar um novo nível de classificação. Esse nível de classificação ele vai classificar pela nota da matéria português, do maior para o menor. Eu quero da mais alta nota para a menor nota. Então o que vai acontecer é o seguinte, a classificação vai ser primeiro pelo nome. Se por um acaso algum nome empatar, como é o caso dos três Mateus aqui vão empatar, qual será a ordem que desempatará, que colocará o Mateus primeiro, Mateus segundo, Mateus terceiro? É pela nota de português. Então nós vamos ter uma organização aqui em que vamos ter Mateus com a nota 9, Mateus com a nota 6 e Mateus com a outra nota 6. Ok. Por quê? Porque empatou aqui. Na primeira classificação houve um empate. Então ele ordenou pela segunda classificação. Mas ó, na segunda classificação também tem um empate. Qual desses dois Mateus vai ficar em cima? O Mateus que tirou 3 ou o Mateus que tirou 6 em matemática? Porque teve um dos Mateus tirou 3, um dos Mateus que tirou 6. Tirou 6 também em matemática e o outro tirou 3 em matemática. Aí eu posso criar um terceiro nível. O segundo nível, que é esse cara aqui, só vai ser requisitado quando houver empate na primeira classificação. E o terceiro nível que eu vou criar agora, adicionar outro nível de classificação, eu vou classificar pela nota de matemática. Também do maior para o menor. Então pronto. O que vai acontecer? Este aqui é o terceiro nível, a terceira ordem da classificação. A terceira só vai ser requisitada se empatar na segunda, que é o caso aqui, ó. Mateus, Mateus, Mateus empatou na primeira. Para ordenar o Mateus, ele foi para a segunda. Quando ele percebeu na segunda que tinha um empate também, aí ele foi analisar a terceira, para então decidir que o Mateus que tirou 9 fica em cima, o Mateus que tirou 6 e 6 fica em segundo lugar, e o Mateus que tirou 6 e 3 fica em terceiro lugar. Portanto, esta é a forma de classificação personalizada, em que você escolhe uma coluna como primeiro critério de classificação, uma outra coluna como segundo critério, uma outra coluna como terceiro critério, e meu amigo, ó, você pode adicionar diversos níveis de critério até definir todas as formas de desempate possíveis e imagináveis, certo? Então vamos lá. Vou chegar aqui, vou dar um OK e você vai perceber. Tudo foi ordenado pelo nome. Essa foi a primeira forma de ordenação. Onde houve empate? No caso da Ana. A Ana, do maior para o menor, aconteceu assim, né? Então a Ana que tirou 6 fica em cima, a Ana que tirou 4 fica em segundo lugar. Beleza. A Ana empatou aqui e o desempate foi feito na coluna B. Aqui nós tivemos um empate também entre os três Mateus. Então tivemos um empate entre os três Mateus. Esse Mateus já ganhou o desempate aqui porque ele já tirou 9. Agora os outros dois Mateus empataram. Empataram aqui. E aí o desempate veio como? Este Mateus que tirou 6 em matemática veio em cima, este Mateus que tirou 3 em matemática veio embaixo. E aí tudo foi ordenado de acordo com 3 critérios. O critério da coluna A,
pelo nome do aluno, do menor para o maior, o critério da coluna B e o critério da coluna C. Perceba, ó, as próprias setas já dizem que tá classificado pelas três. Nenhuma outra coluna foi usada nesse processo de classificação. O processo de classificação utilizou apenas as três primeiras colunas da forma como a gente viu. João, eu posso fazer com que a primeira classificação seja a nota de matemática, depois a segunda classificação seja a nota de português, a terceira classificação seja a nota de biologia e somente a quarta classificação de desempate seja o nome? Pode! Você não precisa seguir a sequência de acordo com as colunas que estão na planilha. Você diz quem é o primeiro a ser classificado, quem é o segundo a ser classificado, quem é o terceiro, de acordo com sua necessidade. Portanto, classificação e filtragem. Filtro e classificação aqui nesta ferramenta, aqui na guia edição, né? Na guia não, no grupo, perdão, grupo edição, dentro da guia página inicial, nós tivemos classificação e filtro. Vamos ver outro recurso, ainda temos um tempinho aqui, eu queria ver um outro recurso com vocês, que é o recurso, ó, dentro da guia dados, nós temos muitas ferramentas, mas muitas ferramentas, inclusive nós temos o filtro aqui, ó. Nós temos um grupo chamado classificar e filtrar dentro de dados, que é a imitação perfeita do grupo, daquele grupo lá que a gente viu, o grupo edição, onde tinha o classificar e filtrar, certo? Eu queria mostrar para vocês um recurso que está aqui nas chamadas ferramentas, né, na chamada previsão, o teste de hipóteses. Existem vários testes de hipóteses aqui que a gente pode usar, mas eu queria mostrar para vocês este teste aqui, chamado atingir meta, que cai em prova bastante, certo? Vamos fazer uma planilha rápida aqui. Nessa planilha rápida que você vai ver, a gente vai nesse exato momento escrever um cálculo. Então imaginemos aqui, o valor de um bem é R$800. Você quer fazer um cálculo, né, para saber em quantas parcelas, vamos lá, o valor do carro. O valor do carro é R$56 mil, ok? Então você tem 12 meses, vamos lá, 24 meses para pagar o carro, e aí a taxa de juros por mês é 1,5%, e eu vou fazer um cálculo aqui de juros simples. Óbvio que ninguém usa juros simples, mas eu vou fazer um cálculo aqui de juros simples, certo? Então, R$56 mil é o valor do veículo. Eu vou trabalhar com a hipótese de 24 meses para pagar o veículo a 1,5% ao mês, certo? Então, vamos fazer o cálculo? Vamos lá, vamos fazer o cálculo. Eu quero 56 mil mais 56 mil vezes 24 vezes 1,5%. Então, 56 mil mais 1,5% de 56 vezes 24. Isso aqui vai dar R$ 76.160 de preço total do veículo, financiado, né? Então, eu estou 24 meses, 1,5% ao mês, de R$ 56 mil, que é o valor padrão, o valor base, né, do veículo. Ok, e agora eu vou saber qual é o tamanho da parcela. Qual é o tamanho da parcela? O tamanho da parcela é esse valor, 76.160, dividido por 24. Pronto. Quando eu der isso aqui, ó, você vai me pagar R$ 31.173,33 por mês para comprar esse veículo financiado em 24 meses. Aí você pode reclamar o seguinte: peraí, João, ó, por favor, faz o seguinte, eu não consigo pagar tudo isso. Eu consigo pagar no máximo R$ 2.200. R$ 2.200 é a prestação máxima que eu consigo pagar. Aí você diz para mim, dá para você rever alguma coisa? Aí eu olho e faço, dá. Eu posso pegar aqui, eu posso tentar fazer os testes aqui para ver quanto isso aqui chega em 2.200. Como eu não posso mudar muito a taxa de juros, não posso diminuir a taxa de juros porque ela é padrão, nem posso mudar o valor do veículo, porque o valor do veículo vem da fábrica, né, da concessionária, então eu posso alterar isso aqui. Eu posso tentar alterar o número de parcelas para que você tenha uma parcela de 2.200. Agora, se eu altero o número de parcelas, por exemplo, para 36, você sabe que isso aqui vai mudar. Então, o valor que você vai pagar do bem é maior. Isso não tem problema. O que eu quero é uma parcela que caiba no meu orçamento.
Se uma parcela couber no meu orçamento, então eu vou comprar o veículo. Aí eu posso ficar fazendo testes, ó, vê, eu posso chegar aqui e botar 25, 26, 27, 28. Espera aí, eu vou ficar fazendo testes sucessivos para saber isso? Demora, né? Então olha o que eu vou fazer. Estava aqui em 24, eu vou colocar, vou selecionar a fórmula, atenção, eu vou selecionar, primeira coisa, eu tenho que selecionar a fórmula. Eu tenho que selecionar a fórmula cujo resultado eu quero atingir, certo? Então vou selecionar a fórmula e vou, segundo, acionar o atingir meta. O recurso atingir meta me permite dizer qual valor eu quero que venha para cá e me permite dizer quem eu vou alterar para chegar nessa hipótese. Então basta selecionar a célula que contém a fórmula e depois selecionar a opção atingir meta. Você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui, vem dentro de dados, teste de hipóteses, atingir meta. Clicou em atingir meta, ele vai perguntar, João, qual é a célula que tem a fórmula? A célula é a célula E4, que já está selecionada. Você quer que a célula E4 vá para qual valor? Para 2.200, que é o que o meu cliente disse que pode pagar. Então eu quero que essa célula, essa fórmula, atinja o resultado 2.200. Ok, João, mas para ela atingir 2.200, você quer que eu altere quem? Qual dos valores que está aqui precisa ser alterado, ou pode ser alterado para que a gente chegue a 2.200? Eu não posso mudar o preço do produto. Eu não posso mudar a taxa de juros. Eu só posso mudar o número de parcelas. Então eu vou chegar aqui e vou dizer, eu quero que você mude o que tem aqui, ó, na célula C3. Então, são 3 informações que você dá para a função atingir meta. A primeira informação é a fórmula, em que célula a fórmula está. A segunda informação é o resultado que você quer para ela. Você quer que ela chegue a 2.200. Ok, então você diz aqui, eu quero que ela chegue a 2.200. E a terceira informação que você dá é qual é a fórmula, qual é a célula que vai pagar o pato. Ou seja, qual é a célula que irá mudar para que esta célula E4 obtenha o valor 2.200. Óbvio, eu nem preciso dizer que a célula que você coloca aqui, ela tem que ser precedente da célula da fórmula. Ou seja, a fórmula tem que depender da célula. Depender da célula que você aponta aqui. Se a fórmula que está em E4 não depende da célula C3, você pode infinitamente alterar C3 que não vai influenciar em E4. Então eu vou fazer isso, eu coloquei aqui no atingir meta, vou dar OK, ele vai fazer os testes, fez todos os testes que podia e percebeu que para pagar 2.200 tinha que ter no mínimo 41 parcelas. Aí você vai fazer assim, poxa, não existe 41,17 parcelas, vou botar aqui 42 parcelas, pronto. Ao dizer 42 parcelas, o bem que era 56 mil vai custar 91 mil e você vai pagar R$ 2.173 em cada uma das 42 parcelas. Para você tá bom? Você chegou aonde queria chegar? Pronto, o atingir meta fez isso. Vou fazer outra coisa aqui, vou fazer de novo o atingir meta, ó. E aqui a fórmula ainda existe, viu? A fórmula ainda está aqui. Eu vou clicar aqui, vou fazer o teste de hipóteses, o atingir meta de novo, e vou dizer que eu quero que ela vá para o valor 1.800. Alterando qual célula? Alterando esta célula aqui. Aí você diz, poxa, mas essa célula C6 que você apontou agora, ela não vai fazer mudança alguma lá. Eu sei, aí eu vou lhe mostrar que o atingir meta vai fazer um loop infinito. E vai tentar. Tentou aí mais de 100 vezes. O atingir meta tentou várias vezes e não encontrou uma solução. Mas é claro que o atingir meta não encontrou uma solução. Porque por mais que o atingir meta mude esta célula, isso não vai afetar a célula da fórmula, que é o E4. Eu não vou conseguir. As alterações aqui não afetarão essa célula, porque essa célula não depende. Ela não depende da célula C6.
né? Então, você não pode apontar para uma célula da qual a sua fórmula não dependa. Você não tem como, ok? Portanto, é isso. Atingir meta, um dos testes de hipóteses, há dois a mais testes de hipótese aqui, certo? São recursos bem interessantes e o atingir meta tem sido cobrado em muitas questões de prova, ok? Com isso, meus queridos amigos, nós finalizamos aqui o nosso módulo geral, genérico de Excel, embora tenhamos ido mais fundo do que em outras possibilidades de cursos, né? Normalmente, se dá uma carga horária muito pequena para o Word e para Excel, então não dá para a gente abordar muita coisa. Aqui, nesse curso, não. Eu tive liberdade para trabalhar com uma carga horária grande, tanto no Word quanto no Excel. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho profundo. Você pode até reclamar, Pacho, mas é muita carga horária. Bah, João, muita carga horária. Meu amigo, o assunto é grande. Nós ainda não vimos nem tudo que podíamos ver, mas a gente viu aquilo que provavelmente é o que vai mais cair para você, ok? Portanto, eu agradeço a atenção mais uma vez, fica com Deus, que Deus te abençoe muito ricamente e a gente se vê, seja fazendo questões aí de Excel, seja em outros módulos, em outros assuntos. Um grande abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro, até nosso próximo módulo, até mais ver.